Prólogo, Northumbria, 866 a 867 depois de Cristo. Meu nome é Uhtred. Sou filho de Uhtred, que era filho de Uhtred, cujo pai também se chamava Uhtred. O escrivão do meu pai, um padre chamado Beoca, o escrevia Uhtred. Não sei se era assim que meu pai teria escrito, já que ele não sabia ler nem escrever. Mas sei fazer as duas coisas, e algumas vezes pego os velhos pergaminhos no baú de madeira e vejo o nome grafado como Uhtred, Uhtred, Ughtred ou Othred. Olho esses pergaminhos, que são documentos dizendo que Uhtred, filho de Uhtred, é o único e legítimo dono das terras cuidadosamente marcadas por pedras e diques, por carvalhos e freixos, por pântano e mar, e sonho com aquelas terras ermas batidas pelas ondas, sob o céu empurrado pelo vento. Sonho e sei que um dia tomarei as terras de volta daqueles que as roubaram de mim. Sou um Eldarman, mas me chamam de Er-Uhtred, o que é a mesma coisa. E os pergaminhos desbotados são provas do que possuo. A lei diz que possuo aquelas terras, e a lei, pelo que dizem, é o que nos torna homens sob os olhos de Deus, em vez de animais na lama. Porém, a lei não me ajuda a ter de volta minhas terras. A lei quer acordo. A lei acha que o dinheiro compensará a perda. A lei, acima de tudo, teme as rixas de sangue. Mas sou Uhtred, filho de Uhtred, e esta é a história de uma rixa de sangue. É a história de como tomarei de meu inimigo o que a lei diz que é meu. E é a história de uma mulher e de seu pai, um rei. Ele era meu rei, e tudo o que tenho devo a ele. A comida que como, o castelo onde vivo e as espadas de meus homens, tudo veio de Alfredo, meu rei, que me odiava. Esta história começa muito antes de eu conhecer Alfredo. Começa quando eu tinha 9 anos e vi os dinamarqueses pela primeira vez. Era o ano 866 e na época eu não me chamava Uhtred, e sim Osberg, porque era o segundo filho de meu pai e o mais velho é que ficava com o nome Uhtred. Meu irmão tinha 17 anos, era alto e forte, com os cabelos claros de nossa família e o rosto soturno de meu pai. No dia em que vi os dinamarqueses pela primeira vez, estávamos cavalgando à beira do mar com falcões nos punhos. Meu pai, o irmão de meu pai, meu irmão, eu e uma dúzia de criados. Era outono. Os penhascos junto ao mar estavam cheios das últimas plantas crescidas no verão. Havia focas nas rochas e uma quantidade de aves marinhas girando e gritando, uma quantidade demasiada para que deixássemos os falcões soltos. Cavalgamos até chegar aos baixios entrecruzados que ondulavam entre nossa terra e Lindisfarena, a ilha sagrada, e lembro-me de olhar para as paredes quebradas da abadia do outro lado da água. Os dinamarqueses a haviam saqueado, mas isso fora muitos anos antes de eu nascer, e ainda que os monges estivessem vivendo lá outra vez, o mosteiro nunca havia recuperado a glória anterior. Também lembro que era um dia bonito, e talvez fosse. Talvez chovesse, mas não creio. O sol brilhava, o mar estava calmo, as ondas suaves e o mundo feliz. As garras do falcão fêmea prendiam-se ao meu pulso, protegido pela luva de couro. A cabeça coberta com capuz movia-se bruscamente, porque ela escutava os gritos dos pássaros brancos. Tínhamos deixado a fortaleza antes do meio-dia, cavalgando para o norte, e apesar de levarmos falcões, não cavalgávamos para caçar, e sim para que meu pai pudesse se decidir. Nós governávamos essa terra. Meu pai, o Ealdorman Uhtred, era senhor de tudo ao sul do Tued e ao norte do Tine, mas tínhamos um rei na Northumbria e seu nome, como o meu, era Osberg. Ele vivia ao sul de nós, raramente vinha ao norte e não nos incomodava, mas agora um homem chamado Aeia lhe iria o trono, e Aeia, que era um Ealdorman das colinas a oeste de Orphic, tinha montado um exército para desafiar Osberg e mandara presentes ao meu pai para encorajar seu apoio. Meu pai, perceba agora, tinha nas mãos o destino da rebelião. Eu queria que ele apoiasse Osberg pelo simples motivo de que o rei tinha meu mesmo nome e porque, ingenuamente, aos 9 anos, eu acreditava que qualquer homem chamado Osberg deveria ser nobre, bom e corajoso. Na verdade, Osberg era um idiota, mas era o rei, e meu pai relutava em abandoná-lo.
Mas Osberg não havia mandado presentes e não tinha demonstrado respeito, ao passo que a ela sim, e por isso meu pai se preocupava. A qualquer momento, poderíamos liderar 150 homens para a guerra, todos bem armados, e em um mês poderíamos inchar essa força até mais de 400 guerreiros, de modo que qualquer homem que apoiássemos seria rei e grato a nós. Pelo menos pensávamos. E então os vi. 3 navios. Em minha lembrança, eles deslizaram para fora de uma cortina de névoa, e talvez até tivesse sido assim, mas a memória é uma coisa falha, e minhas outras imagens daquele dia são de um céu limpo e sem nuvens, de modo que talvez não existisse névoa, mas me parece que num momento o mar estava vazio, e no outro havia 3 navios vindo do sul. Coisas lindas! Pareciam repousar sem peso no oceano, e quando seus remos penetravam nas ondas, eles deslizavam sobre a água. As proas e as popas se enrolavam altas e eram encimadas por feras douradas, serpentes e dragões, e me pareceu que naquele distante dia de verão, os 3 barcos dançavam na água, impelidos pelo subir e descer das asas de prata de suas fileiras de remos. O sol faiscava nas pás molhadas, fagulhas de luz. Então os remos mergulhavam, eram puxados, e os barcos com cabeça de fera empinavam, e eu olhava em transe. Os cagalhões do diabo, resmungou meu pai. Ele não era um cristão muito bom, mas naquele momento ficou com medo suficiente para fazer o sinal da cruz. E que o diabo os engula, disse meu tio. Seu nome era Alfred. Era um homem magro, astucioso, sombrio e cheio de segredos. Os 3 barcos estavam remando para o norte, com as velas quadradas enroladas nas vergas compridas, mas quando viramos de novo em direção ao sul, para galopar pela areia na direção de casa, de modo que as crinas dos cavalos nos golpeavam como os borrifos lançados pelos ventos, e os falcões encapuzados piavam em alarme, os navios viraram conosco. Onde o penhasco havia desmoronado, deixando uma rampa de terra partida, entramos para o interior, os cavalos vencendo a encosta, e de lá galopamos pelo caminho costeiro em direção à nossa fortaleza, para Bebambur. Beba fora uma rainha de nossa terra havia muitos anos e tinha dado seu nome à minha casa, que é o lugar mais querido de todo o mundo. A fortaleza fica numa rocha elevada que se desenrola na direção do mar. As ondas batem no lado leste e se despedaçam brancas no ponto norte da rocha, e uma laguna rasa ondula pelo lado oeste entre a fortaleza e a terra. Para chegar a Bebambur é preciso pegar a estrada para o sul, uma longa tira de rocha e areia guardada por um grande torre de madeira, o portão de baixo, construído em cima de uma parede de terra. Passamos trovejando pelo arco da torre, os cavalos brancos de suor, passamos pelos depósitos de grãos, pela oficina do ferreiro, pelos abrigos dos falcões e os estábulos, todas construções de madeira bem cobertas com palha de cevada. E em seguida, subimos o caminho interno até o portão de cima, que protegia o pico da rocha, rodeado por uma paliçada de madeira envolvendo o castelo do meu pai. Ali apeamos, deixando os escravos levarem nossos cavalos e falcões, e corremos até a paliçada do leste, de onde olhamos para o mar. Agora, os 3 navios estavam perto das ilhas onde vivem os papagaios do mar, e o covo das focas dança no inverno. Ficamos olhando, e minha madrasta, alarmada pelo som de cascos, veio do castelo se juntar a nós na paliçada. O diabo abriu as entranhas, disse meu pai, recebendo-a. Que Deus e seus santos nos preservem, respondeu Gita, fazendo o sinal da cruz. Eu não conheci minha mãe de verdade, que foi a segunda mulher de meu pai, e como a primeira, morreu de parto. Então meu irmão e eu, que na verdade éramos meio-irmãos, não tínhamos mãe, mas eu pensava em Gita como minha mãe, e no geral ela era gentil comigo. Na verdade, mais gentil do que o meu pai, que não gostava muito de crianças. Gita queria que eu fosse padre, dizendo que meu irmão mais velho herdaria as terras e iria se tornar guerreiro para protegê-las, de modo que eu deveria encontrar outro caminho na vida. Ela dera 2 filhos e uma filha ao meu pai, mas nenhum vivera mais do que 1 ano. Agora os 3 navios estavam chegando mais perto. Pareciam que tinham vindo inspecionar Bebamburg, o que não nos preocupou, porque a fortaleza era considerada inexpugnável, de modo que os dinamarqueses podiam olhar o quanto quisessem.
O navio mais próximo tinha 2 fileiras de 12 remos cada, e quando costeou a 100 passos de distância da terra, um homem saltou de um cabo de remo ao outro como um dançarino, e fazia isso usando cota de malha e segurando uma espada. Todos rezamos para que ele caísse, mas claro, isso não aconteceu. Tinha cabelos claros e compridos, muito compridos, e depois de cabriolar por toda a extensão da fila de remos, virou-se e correu de volta sobre eles. Esse navio estava comerciando na Boca do Tine há uma semana, disse Elfric, o irmão do meu pai. Como sabe disso? Eu vi, reconheço aquela proa. Está vendo como há uma fiada de tábuas de cor clara no costado? Na ocasião, não tinha uma cabeça de dragão. Eles tiram as cabeças de animais quando fazem comércio, explicou meu pai. O que estavam comprando? Trocavam peles por sal e peixe seco. Disseram que eram mercadores de Haithabu. Agora são mercadores procurando briga, disse meu pai. E os dinamarqueses nos 3 navios estavam de fato nos desafiando, batendo com as lanças e espadas nos escudos pintados, mas havia pouco que pudessem fazer contra Bebambur e nada que pudéssemos fazer contra eles. Mas meu pai ordenou que sua flâmula do lobo fosse erguida. A bandeira mostrava uma cabeça de lobo rosnando e era seu estandarte de batalha, mas não havia vento, de modo que a flâmula ficou pendente e seu desafio se perdeu diante dos pagãos, que depois de um tempo se entediaram de nos provocar, acomodaram-se nos bancos e remaram para o sul. Devemos rezar, disse minha madrasta. Gita era muito mais nova do que meu pai. Era uma mulher pequena e gorducha, com uma massa de cabelos claros e grande reverência por San Cuthbert, de quem era devota porque ele fizera milagres. Na igreja ao lado do castelo, ela mantinha um pente de marfim que supostamente fora o pente de barba de Cuthbert, e talvez fosse mesmo. Devemos agir, rosnou meu pai. Em seguida deu as costas para a paliçada. Você, disse ao meu irmão mais velho Uhtred, pegue uma dúzia de homens e vá para o sul. Vigie os pagãos, mas nada além disso. Entendeu? Se eles desembarcarem em terras minhas, quero saber onde. Sim, pai. Mas não lute com eles, ordenou meu pai. Só vigie os desgraçados e volte ao anoitecer. Outros 6 homens foram mandados para alertar o campo. Cada homem livre tinha deveres militares, e assim meu pai estava juntando seu exército e ao alvorecer do dia seguinte, esperava ter perto de 200 homens, alguns armados com machados, lanças ou foices, ao passo que seus servos de nível mais alto, os homens que viviam conosco em Bebamburg, seriam equipados com espadas bem feitas e escudos pesados. Se os dinamarqueses ficarem em número inferior, me disse meu pai naquela noite, não vão lutar. São como cães os dinamarqueses, covardes no coração, mas sentem coragem quando estão numa matilha. Estava escuro, e meu irmão não tinha voltado, mas ninguém ficou indevidamente ansioso com isso. Uhtred era capaz, ainda que algumas vezes imprudente, e sem dúvida chegaria de madrugada. Por isso meu pai tinha ordenado que fosse acendido um farol no caldeirão de ferro em cima do portão de cima para guiá-lo até a casa. Achávamos que estávamos em segurança em Bebambur, porque o lugar nunca havia caído diante de um ataque inimigo. No entanto, meu pai e meu tio continuavam preocupados porque os dinamarqueses tinham retornado a Northumbria. Eles procuram comida, disse meu pai. Os desgraçados famintos querem desembarcar, roubar algumas cabeças de gado e ir embora. Lembrei-me das palavras de meu tio, que os navios tinham estado na foz do Tine, trocando peles por peixe seco. Portanto, como poderiam estar com fome? Mas não falei nada. Tinha 9 anos, e o que sabia sobre dinamarqueses? Sabia que eram selvagens, pagãos e terríveis. Sabia que por 2 gerações antes de eu nascer, seus navios tinham atacado o nosso litoral. Sabia que o padre Beoca, escrivão do meu pai e nosso sacerdote, rezava todos os domingos para nos poupar da fúria dos homens do norte, mas essa fúria não se enraizou em mim. Nenhum dinamarquês tinha vindo às nossas terras desde que eu nascera, mas meu pai havia lutado contra eles com bastante frequência, e naquela noite, enquanto esperávamos a volta de meu irmão, ele falou de seus velhos inimigos. Disse que vinham de terras ao norte, onde prevaleciam o gelo e a névoa, cultuavam os deuses antigos, os mesmos que tínhamos cultuado antes que a luz de Cristo viesse nos abençoar. E quando tinham chegado pela primeira vez a Northumbria, segundo me disse,
Dragões ferozes haviam disparado pelo céu do norte, grandes raios marcaram as colinas e o mar fervilhou com redemoinhos. Eles são mandados por Deus para nos punir, disse Gita timidamente. Punir por quê? Perguntou meu pai em tom selvagem. Por nossos pecados, Gita fez o sinal da cruz. Dane-se os nossos pecados, rosnou meu pai. Eles vêm aqui porque estão com fome. Ele se irritava com a devoção de minha madrasta, se recusava a abrir mão da bandeira com cabeça de lobo que proclamava que nossa família descendia de Woden, o antigo deus saxão das batalhas. O lobo, como havia me dito o ferreiro Eudulf, era um dos 3 animais prediletos de Woden. Os outros eram a águia e o corvo. Minha mãe queria que nossa bandeira mostrasse a cruz, mas meu pai tinha orgulho dos ancestrais, ainda que raramente falasse de Woden. Mesmo com 9 anos, eu entendia que um bom cristão não deveria alardear que fora gerado por um deus pagão, mas também gostava da ideia de ser descendente de um deus, e Eldulf costumava me contar histórias de Woden e de como ele havia recompensado o nosso povo, dando-nos a terra que chamávamos de Inglaterra, e como uma vez havia atirado uma lança de guerra ao redor da lua, como seu escudo podia escurecer o céu do verão e como ele podia colher todo o trigo do mundo com um golpe de sua grande espada. Eu gostava daquelas histórias. Eram melhores do que as da minha madrasta sobre os milagres de Cuthbert. Parecia que os cristãos viviam se lamuriando e eu não achava que os seguidores de Woden chorassem muito. Esperamos no castelo. Ele era, na verdade, ainda é, um grande salão de madeira com um grosso teto de palha e vigas fortes, uma harpa num tablado e uma lareira de pedra no centro do piso. Era necessária uma dúzia de escravos por dia para manter o grande fogo aceso, arrastando a madeira pela estrada e passando pelos portões, e no fim do verão fazíamos uma pilha de toras maior do que a igreja, como reserva para o inverno. Nas bordas do salão havia plataformas de tábua cheias de terra socada e com camadas de tapetes de lã, e eram naquelas plataformas que vivíamos acima das correntes de água. Os cães ficavam embaixo, no chão forrado de folhas de samambaias, onde os homens de menor importância podiam comer nos 4 grandes festins do ano. Naquela noite não havia festim, apenas pão, queijo e cerveja, e meu pai esperava meu irmão e se perguntava em voz alta se os dinamarqueses estariam inquietos de novo. Em geral, eles vêm para pegar comida e pilhar, disse-me, mas em alguns lugares ficaram e tomaram as terras. O senhor acha que eles querem nossas terras? Perguntei. Eles tomam qualquer terra, respondeu meu pai, irritado. Ele ficava irritado com minhas perguntas, mas naquela noite estava preocupada, por isso continuou falando. A terra deles é feita de pedra e gelo, e eles sofrem a ameaça de gigantes. Eu queria que ele contasse mais sobre os gigantes, mas em vez disso, meu pai ficou pensativo. Nossos ancestrais, prosseguiu depois de um tempo, tomaram esta terra. Tomaram, cultivaram e mantiveram. Não entregaremos o que nossos ancestrais nos deram. Eles atravessaram o mar e lutaram aqui, construíram aqui e estão enterrados aqui. Esta é a nossa terra, misturada com nosso sangue, reforçada com os nossos ossos. É nossa. Ele estava com raiva, mas ficava com raiva frequentemente. Olhou-me com expressão furiosa, como se perguntasse se eu era forte o bastante para sustentar esta terra da Northumbria que nossos ancestrais tinham dominado com espada, lança, sangue e massacres. Depois de um tempo dormimos, ou pelo menos eu dormi. Acho que meu pai andou pelas paliçadas, mas ao amanhecer estava de volta no castelo, e foi então que acordei com a trompa do portão de cima, desci cambaleando da plataforma e saí às primeiras luzes da manhã. Havia orvalho no capim, uma águia pescadora circulando no alto, e os cães de meu pai saindo pela porta do castelo em resposta ao chamado da buzina. Vi meu pai descer correndo ao portão de baixo e o segui, até que pude me enfiar entre os homens que se amontoavam na muralha de terra para olhar a estrada. Cavalheiros vinham do sul, uma dúzia, os cascos brilhando com orvalho. O cavalo do meu irmão estava na frente. Era um garanhão malhado, de olhos selvagens e com passo curioso. Lançava as patas dianteiras para fora, no meio galope, e ninguém poderia deixar de identificá-lo, mas não era Uhtred quem o montava. O homem na sela tinha cabelo muito comprido, cor de ouro pálido que balançava como as caudas dos cavalos.
Usava cota de malha, tinha uma bainha de espada balançando ao lado do corpo e um machado pendurado num dos ombros, e tive certeza de que era o mesmo homem que havia dançado sobre os cabos dos remos no dia anterior. Seus companheiros usavam couro ou lã, e à medida que se aproximavam da fortaleza, o homem de cabelos compridos sinalizou para os outros conterem os cavalos enquanto se adiantava sozinho. Chegou ao alcance de uma flecha, mas nenhum de nós, na fortificação de terra, pôs uma flecha no arco. Ele ficou olhando a fileira de homens com expressão de zombaria no rosto, depois fez uma reverência, jogou algo no caminho e girou o cavalo. Bateu com os calcanhares e o animal voltou correndo, e seus homens rudes se juntaram a ele para galopar em direção a sul. O que ele havia jogado no caminho era a cabeça de meu irmão. Ela foi trazida ao meu pai, que ficou olhando-a por longo tempo, mas não traiu qualquer sentimento. Não chorou, não fez careta, não fez muxoxô, apenas olhou para a cabeça do filho mais velho e em seguida para mim. De hoje em diante, seu nome é Uhtred, disse ele. E foi assim que ganhei meu nome. O padre Beoca insistiu que eu fosse batizado de novo. Caso contrário, o céu não saberia quem eu era quando chegasse com o nome de Uhtred. Protestei, mas Gita também queria isso. E meu pai se importava mais com o contentamento dela do que com o meu. Portanto, um barril foi levado para a igreja e enchido até a metade com água do mar. E o padre Beoca me fez ficar de pé dentro do barril e derramou água sobre meu cabelo. Receba vosso servo Uhtred, entoou ele, na sagrada companhia dos santos e nas fileiras dos anjos mais luminosos. Espero que os santos e anjos estejam mais aquecidos do que eu me senti naquele dia. E depois do batismo, Gita chorou por mim, mas não fiquei sabendo por quê. Ela teria feito melhor chorando por meu irmão. Descobrimos o que havia acontecido com ele. Os 3 navios dinamarqueses tinham fundeado na foz do rio Alm, onde havia uma pequena aldeia de pescadores e suas famílias. Essas pessoas prudentemente haviam fugido para o interior, mas um punhado permaneceu e ficou vigiando a foz do rio a partir das florestas, em terreno mais elevado. Elas disseram que o meu irmão havia chegado ao anoitecer e visto os vikings incendiando as casas. Os invasores eram chamados de vikings quando faziam ataques e pilhagens, mas dinamarqueses ou pagãos quando eram comerciantes. E aqueles homens tinham queimado e saqueado, por isso foram considerados vikings. Parecia haver muito poucos deles na aldeia. A maioria estava nos navios, e meu irmão decidiu ir até as cabanas e matar aqueles poucos. Mas claro, era uma armadilha. Os dinamarqueses tinham visto seu cavalo chegar e escondido a tripulação de um dos navios ao norte da aldeia. E aqueles 40 homens chegaram por trás do grupo do meu irmão e mataram todos. Meu pai afirmou que a morte de seu filho mais velho deve ter sido rápida, o que lhe servia de consolo. Mas claro, não foi uma morte rápida, porque meu irmão viveu o bastante para os dinamarqueses descobrirem quem ele era. Caso contrário, por que teriam trazido sua cabeça de volta a Bebambur? Os pescadores disseram que tentaram alertá-lo, mas duvido disso. Os homens dizem essas coisas para não serem culpados pelo desastre, mas quer meu irmão tenha sido alertado ou não, mesmo assim morreu. E os dinamarqueses tomaram 13 boas espadas, 13 bons cavalos, uma cota de malha, um elmo e meu antigo nome. Mas não foi o fim. Uma rápida visita de 3 navios não era um grande acontecimento. Porém, uma semana depois da morte do meu irmão, ouvimos dizer que uma grande frota dinamarquesa havia entrado nos rios para capturar Eorfrwick. Tinham conseguido essa vitória no dia de Todos os Santos, o que fez Gita chorar. Por isso, sugeria que Deus havia nos abandonado. Mas também havia boas notícias, porque aparentemente meu antigo xará, o rei Osberg, tinha feito uma aliança com seu rival, o pretenso futuro rei Eila, e os dois concordaram em deixar de lado a rivalidade, juntar forças e tomar Eorfrwick de volta. Isso parece simples, mas claro que demorou. Mensageiros cavalgaram, conselheiros confundiram, padres rezaram, e somente no Natal, Osberg e Eila selaram a paz com juramentos e então convocaram os homens de meu pai. Mas claro que não marchamos no inverno. Os dinamarqueses estavam em Eorfrwick, e nós os deixamos lá até o início da primavera, quando chegaram notícias de que o exército da Northumbria deveriam se reunir em volta da cidade,
e para meu jubilo, meu pai decretou que eu o acompanharia ao sul. Ele é novo demais, protestou Gita. Tem quase 10 anos, disse meu pai, e tem de aprender a lutar. Seria melhor que continuasse com as lições, contestou ela. Um leitor morto não tem serventia para Bebambur. E agora Uhtred é o herdeiro, por isso precisa aprender a lutar. Naquela noite, ele fez Bioca me mostrar os pergaminhos guardados na igreja, os pergaminhos dizendo que éramos donos da terra. Beoca vinha me ensinando a ler havia 2 anos, mas eu era mau aluno e, para desespero do padre, não entendi bulhufas dos escritos. Beoca suspirou e depois disse o que havia nele. Eles descrevem a terra de seu pai, e dizem que a terra é dele, segundo a lei de Deus e segundo nossa lei. E um dia, aparentemente, as terras seriam minhas, porque naquela noite meu pai ditou um novo testamento em que dizia que se morresse, Bebambur pertenceria a seu filho Uhtred, e eu seria Ealdorman, e todo o povo entre o Tued e o Tine juraria aliança a mim. Nós já fomos reis aqui, contou-me ele, e nossa terra se chamava Bernícia. Em seguida, apertou seu sinete na cera vermelha, deixando a impressão de uma cabeça de lobo. Deveríamos ser reis de novo, disse meu tio Elfric. Não importa como nos chamem, respondeu meu pai peremptoriamente, desde que nos obedeçam. Em seguida, fez Elfric jurar sobre o pente de São Cuthbert que respeitaria o Novo Testamento e me reconheceria como Uhtred de Bebambur. Elfric jurou. Mas isso não vai acontecer, insistiu meu pai. Vamos trucidar esses dinamarqueses como ovelhas num aprisco e vamos voltar para cá com saques e honras. Que Deus permita, disse Elfric. Elfric e 30 homens ficariam em Bebambur para guardar a fortaleza e proteger as mulheres. Naquela noite, ele me deu presentes. Um casaco de couro que protegeria contra um corte de espada e, melhor de tudo, um elmo, ao redor do qual Eldu, o ferreiro, tinha posto uma faixa de bronze dourado. Para saberem que você é um príncipe, disse Elfric. Mas ele não é príncipe, contestou meu pai, e sim o herdeiro de um alderman. No entanto, ficou satisfeito com os presentes do irmão para mim, e também me deu 2, uma espada curta e um cavalo. A espada era antiga, cortada, com bainha de couro forrada com pelo de carneiro. Tinha um cabo grosso, era canhestra, mas naquela noite dormi com a espada sob meu cobertor. Na manhã seguinte, enquanto minha madrasta chorava sob a paliçada do portão de cima e sob um céu azul e límpido, cavalgamos para a guerra. 250 homens foram para o sul, seguindo nosso estandarte com a cabeça de lobo. Isso foi no ano de 867, a primeira vez que fui para a guerra, e nunca mais deixei de ir. Você não lutará na parede de escudos, disse meu pai. Não, pai. Só homens podem ficar na parede de escudos, mas você vai olhar, aprender e descobrir que o golpe mais perigoso não é da espada ou do machado que você pode ver, e sim do que não pode ver, da lâmina que vem por baixo dos escudos para morder seus tornozelos. De má vontade, ele me deu muitos outros conselhos enquanto seguíamos a longa estrada para o sul. Dos 250 homens que foram de Bebambur para Eorfrith, 150 estavam a cavalo. Esses eram os homens do castelo de meu pai, ou os fazendeiros mais ricos, os que podiam se dar ao luxo de ter algum tipo de armadura e possuíam escudos e espadas. A maioria não era rica, mas tinha jurado seguir meu pai e marchava com foices, lanças, arpões de pesca e machados. Alguns carregavam arcos de caça e todos tinham recebido ordens de levar comida para uma semana, que era na maior parte pão duro, queijo mais duro ainda e peixe defumado. Muitos eram acompanhados por mulheres. Meu pai tinha ordenado que nenhuma mulher marchasse para o sul, mas não as mandou de volta, reconhecendo que elas iriam atrás deles de qualquer modo e que os homens lutavam melhor quando suas mulheres ou amantes estavam olhando e tinham confiança de que aquelas mulheres veriam o exército temporário da Northumbria causar uma terrível matança nos dinamarqueses. Afirmou que éramos os homens mais duros da Inglaterra, muito mais do que os frouxos mércios.
Sua mãe era da Mércia, acrescentou, mas não disse mais nada. Nunca falava sobre ela. Eu sabia que os dois ficaram casados por menos de um ano, que ela havia morrido ao me dar à luz e que era filha de um ealdorman, mas para meu pai era como se nunca tivesse existido. Dizia desprezar os Mércios, mas não tanto quanto abominava os inválidos saxões do oeste. Em Essex não existe dureza, afirmava, mas reservava um julgamento mais severo para os de Anglia Oriental. Eles moram em pântanos, disse uma vez, e vivem como sapos. Nós, da Northumbria, odiávamos os homens de Anglo Oriental porque há muito tempo eles nos venceram em batalha, matando Altrefri, nosso rei e marido de Beba, de quem nossa fortaleza recebeu o nome. Mais tarde eu descobriria que os homens de Anglia Oriental tinham dado cavalos e abrigo de inverno aos dinamarqueses que haviam capturado Eoferwick. Portanto, meu pai estava certo em desprezá-los. Eram sapos traiçoeiros. O padre Bioca viajou conosco. Meu pai não gostava muito do sacerdote, mas não queria ir para a guerra sem um homem de Deus para fazer as orações. Bioca, por sua vez, era dedicado a meu pai que o havia libertado da escravidão e lhe dado educação. Meu pai poderia adorar o diabo, e mesmo assim, acho que Bioca fingiria não ver. Era jovem, de barba feita e extraordinariamente feio, com estrabismo terrível, nariz chato, cabelos ruivos desgrenhados e mão esquerda paralisada. Também era muito inteligente, se bem que na época eu não apreciasse isso, ressentindo-me das aulas. O coitado havia se esforçado demais para me ensinar as letras, mas eu zombava de seus esforços, preferindo levar uma surra de meu pai a me concentrar no alfabeto. Seguimos pela estrada romana, atravessando a grande muralha deles no Tine e continuando para o sul. Segundo meu pai, os romanos haviam sido gigantes que construíam coisas maravilhosas, mas tinham voltado para Roma e os gigantes morreram. E agora os únicos romanos que restavam eram padres, mas as estradas dos gigantes continuavam ali. Enquanto seguíamos para o sul, mais homens se juntavam a nós, até que uma horda marchava nas charnecas de cada lado da superfície partida da estrada de pedra. Os homens dormiam ao ar livre, mas meu pai e seus servos mais importantes se acomodavam para a noite em abadias ou celeiros. E também nos retardávamos. Mesmo com 9 anos, eu percebia como nos retardávamos. Os homens tinham trazido bebida. Caso contrário, roubavam o hidromel ou cerveja das aldeias por onde passávamos. Frequentemente ficavam bêbados e simplesmente desmoronavam ao lado da estrada e ninguém parecia se importar. Eles nos alcançarão, comentava meu pai descuidadamente. Isso não é bom, disse-me o padre Bioca. O que não é bom? Deveria haver mais disciplina. Eu li sobre as guerras romanas e sei que deve haver disciplina. Eles nos alcançarão, falei, imitando meu pai. Naquela noite juntarão-se a nós os homens do lugar chamado Cetre, onde, havia muito tempo, tínhamos derrotado os galeses numa grande batalha. Os recém-chegados cantavam sobre a batalha, entoando como tínhamos alimentado os corvos com o sangue dos estrangeiros. As palavras animaram meu pai, que me disse que estávamos perto de Orphewick e que no dia seguinte deveríamos nos juntar a Osber e ela e que um dia depois alimentaríamos os corvos de novo. Estávamos sentados perto de uma fogueira, uma das centenas que se estendiam pelos campos. Ao sul de nós, do outro lado de uma planície, pude ver o céu iluminado por mais fogueiras ainda e soube que elas mostravam onde estava reunido o resto do exército da Northumbria. O corvo é uma criatura de Woden, não é? Perguntei nervoso. Meu pai me olhou, desaprovando. Quem lhe disse isso? Dei de ombros, sem responder. Eudolf, adivinhou ele, sabendo que o ferreiro de Bebambur, que tinha ficado na fortaleza com Elfre, era pagão em segredo. Só ouvi, respondi, esperando me livrar com a evasiva sem levar um tapa. E sei que somos descendentes de Woden. Somos, admitiu meu pai, mas agora temos um novo Deus. Ele olhou com ar funesto para o acampamento onde homens bebiam. Sabe quem vence as batalhas, garoto? Nós, pai. O lado que estiver menos bêbado, disse ele. E depois de uma pausa, mas estar bêbado ajuda. Por quê? Porque uma parede de escudos é um lugar medonho. Ele olhou para o fogo. Estive em 6 paredes de escudo.
e a cada vez rezei para que fosse a última. Já seu irmão era um homem que talvez poderia amar uma parede de escudo. Ele tinha coragem. Meu pai ficou em silêncio, pensando. Depois fez um muxoxô. O homem que trouxe a cabeça dele, quero a cabeça dele, quero cuspir em seus olhos mortos e depois colocar o crânio num mastro acima do portão de baixo. O senhor a terá. Ele deu um riso de desprezo diante disso. Como você sabe? Eu o trouxe, garoto, porque você deve ver uma batalha. Porque nossos homens devem ver que você está aqui, mas não vai lutar. Você é como um filhote de cachorro que vê os cães mais velhos matarem o javali, mas não morde. Veja e aprenda. Veja e aprenda. E talvez um dia você seja útil, mas por enquanto não passa de um filhote. Ele me dispensou com um gesto. No dia seguinte, a estrada romana atravessou uma planície, cruzando diques e valas, até finalmente chegarmos onde os exércitos reunidos de Osber e Eila tinham se abrigado. Para além deles, e apenas visível acima das árvores esparsas, estava Yorfric, e era lá que os dinamarqueses estavam. Yorfric era, e ainda é, a principal cidade do norte da Inglaterra. Possui uma grande abadia, um arcebispado, uma fortaleza, muralhas altas e um vasto mercado. A localidade fica à margem do rio Ouse e tem orgulho de sua ponte, mas os navios podem chegar a Eorfic do mar distante e foi assim que os dinamarqueses tinham vindo. Deviam saber que a Northumbria estava enfraquecida pela guerra civil, que Osber, o rei legítimo, havia marchado para o oeste para se encontrar com as forças do aspirante Eila, e na ausência do rei tinham tomado a cidade. Não seria difícil para eles terem descoberto a ausência de Osber. O problema entre Osber e Eila vinha crescendo havia semanas, e Offerwick estava cheia de comerciantes, muitos vindos do outro lado do mar, que saberiam sobre a rivalidade amarga entre os dois. Uma coisa que aprendi sobre os dinamarqueses é que eles sabem espionar. Os monges que escrevem as crônicas contam que eles vinham de lugar nenhum. Os navios com proas de dragões aparecendo subitamente de um vazio azul, mas raramente era assim. As tripulações vikings podiam atacar inesperadamente, mas as grandes frotas, as frotas de guerra, iam aonde sabiam que já existia encrenca. Encontravam um ferimento existente e o enchiam como vermes. Meu pai me levou para perto da cidade, ele e uns 20 homens, todos nós montados e usando cota de malha ou couro. Podíamos ver os inimigos na muralha. Parte da muralha era construída de pedra, trabalho romano, mas boa parte da cidade era protegida por um muro de terra encimado por uma alta paliçada de madeira. E a leste da cidade, parte dessa paliçada estava faltando. Parecia ter sido queimada, porque dava para ver madeira preta em cima da fortificação de terra, onde novas estacas tinham sido fincadas no chão para sustentar a nova paliçada que substituiria a antiga. Para além das novas estacas, havia um amontoado de tetos de palha, as torres de madeira dos sinos de 3 igrejas e, no rio, os mastros da frota dinamarquesa. Nossos batedores disseram que havia 34 barcos, o que significaria que os dinamarqueses tinham um exército de cerca de 1.000 homens. O nosso era maior, com quase 1.500, mas era difícil contar. Ninguém parecia estar no comando. Os dois líderes, Osber e Eila, acampavam separados e, mesmo tendo feito as pazes oficialmente, recusavam-se a falar um com o outro, comunicando-se através de mensageiros. Meu pai, o terceiro homem mais importante do exército, podia falar com os dois, mas não pôde persuadir Osbert e Eila a se encontrarem, quanto mais a concordar num plano de campanha. Osbert queria sitiar a cidade e fazer os dinamarqueses morrerem de fome, ao passo que Eila insistia num ataque imediato. O muro de terra estava rompido, disse ele, e um ataque penetraria fundo no emaranhado de ruas onde os dinamarqueses poderiam ser caçados e mortos. Não sei que caminho meu pai preferia, porque nunca disse, mas no fim a decisão nos foi tirada. Nosso exército não podia esperar. Tínhamos trazido um pouco de comida, mas ela acabou logo. Os homens estavam se afastando ainda mais para conseguir o que comer e alguns não voltavam, simplesmente esgueiravam-se para casa. Outros resmungavam que suas fazendas precisavam de trabalho e que se não voltassem para casa, teriam um ano de fome.
Foi convocada uma reunião com todos os homens importantes e eles passaram o dia inteiro discutindo. Osber compareceu à reunião, o que significa que Eila não foi, mas um de seus principais apoiadores estava lá e sugeriu que a relutância de Osber em atacar a cidade era covardia. Talvez fosse, porque Osber não respondeu à provocação, propondo em vez disso que escavássemos nossas próprias fortificações fora da cidade. 3 ou 4 fortes, segundo ele, encurralariam os dinamarqueses. Nossos melhores guerreiros guarneceriam os fortes e os outros homens poderiam ir para casa cuidar dos campos. Outro homem propôs construir uma nova ponte atravessando o rio, uma ponte que prendesse a forte dinamarquesa, e defendeu o argumento tediosamente, mas acho que todo mundo sabia que não tínhamos tempo para construir uma ponte num rio daqueles. Além disso, disse o rei Osber, queremos que os dinamarqueses levem seus navios embora, que voltem ao mar, que vão perturbar o... Um bispo explorou por mais tempo, dizendo que Elder Elgeber, que tinha terras ao sul de Orfrey, ainda precisava chegar com seus homens. Ixi também não está aqui, disse um padre, falando de outro grande senhor. Ele está doente, explicou Osber. A doença da coragem, zombou o porta-voz de Eila. Dê-lhes tempo, sugeriu o bispo. Com os homens de Edberg e Hicksar, teremos tropas suficientes para amedrontar os dinamarqueses simplesmente pelo número. Meu pai não disse nada durante a reunião, mesmo estando claro que muitos homens quisessem que ele falasse, e fiquei perplexo por ele ter permanecido em silêncio, mas naquela noite, Beoca me explicou o motivo. Se ele dissesse que deveríamos atacar, os homens presumiriam que seu pai havia tomado o lado de Eila, e se encorajasse um cerco, seria considerado a favor de Osber. Isso importa? Beoca me olhou do outro lado da fogueira, ou pelo menos um dos seus olhos me olhou, enquanto o outro vagueava por algum lugar na noite. Quando os dinamarqueses forem derrotados, a rixa entre Osber e Eila vai recomeçar. Seu pai não quer fazer parte disso. Mas o lado que ele apoiar vai vencer, respondi. E se os dois matarem um ao outro, quem será rei? Olhei-o. Entendi, não disse nada. E quem será rei depois? Perguntou Beoca e apontou para mim. Você. E um rei deve saber ler e escrever. Um rei pode empregar homens para ler e escrever, respondi com escárnio. Então, na manhã seguinte, a decisão de atacar ou sitiar foi tomada por nós, porque chegou a notícia de que mais navios dinamarqueses tinham aparecido na foz do rio Humber, e que isso só podia significar que o inimigo seria reforçado dentro de alguns dias. Depois, de modo que meu pai, que tinha ficado quieto por tanto tempo, finalmente se manifestou. Devemos atacar antes da chegada dos novos barcos, disse a Osber e Eila. Eila, claro, concordou com entusiasmo, e até Osber entendeu que os novos navios significavam que tudo havia mudado. Além disso, os dinamarqueses dentro da cidade vinham tendo problemas com a nova muralha. Acordamos um dia de manhã e vimos todo um novo trecho da paliçada, com a madeira áspera e luminosa, mas um grande vento soprou naquele dia e o novo trabalho desmoronou, o que causou grande jubilo em nossos acampamentos. Os dinamarqueses nem sabiam construir um muro, disseram os homens, mas sabem construir navio, disse meu padre Beoca. E daí? Um homem que sabe construir um navio geralmente sabe construir um muro, disse o jovem sacerdote. Não é tão difícil construir quanto construir navio. Ele caiu. Talvez devesse cair mesmo, disse Beoca. E quando simplesmente o encarei, ele explicou. Talvez eles queiram que ataquemos lá, não é? Não sei se ele contou suas suspeitas ao meu pai, mas se fez isso, não tenho dúvidas de que meu pai as desconsiderou. Meu pai não confiava nas opiniões de Beoca sobre guerras. A utilidade do padre estava em encorajar Deus a esmagar os dinamarqueses, e só isso, e para ser justo, Beoca rezou tremendamente por longo tempo para que Deus nos desse a vitória. E no dia depois de o muro desmoronar, demos a Deus sua chance de atender às preces de Beoca. Atacamos. Não sei se cada homem que atacou Elfrey estava bêbado, mas estaria se houvesse hidromel, cerveja e vinho de bétula suficientes. A bebedeira havia ocupado boa parte da noite. Quando acordei, encontrei homens vomitando ao alvorecer. Os poucos que, como meu pai, possuíam cotas de malha vestiram-nas. A maioria tinha armadura de couro, e alguns não tinham qualquer proteção além dos casacos. Armas foram afiadas em pedras de amolar. Os padres percorreram o acampamento distribuindo bênçãos, e os homens faziam juramentos de irmandade e lealdade. Alguns se juntavam e prometiam dividir igualmente os saques. Alguns poucos estavam pálidos e um bom punhado se esgueirou para longe
através dos diques que atravessavam a paisagem plana e úmida. Alguns homens receberam ordem de ficar no acampamento e guardar as mulheres e os cavalos, mas Padre Bioca e eu fomos ordenados a montar. Fique a cavalo, disse-me meu pai, e você ficará com ele, acrescentou ao padre. Claro, meu senhor, respondeu Bioca. Se acontecer alguma coisa, meu pai foi deliberadamente vago. Sigam para Bebambur, feche o portão e esperem lá. Deus está do nosso lado, disse Bioca. Meu pai parecia um grande guerreiro, e era mesmo, mas afirmava estar ficando velho para lutar. Sua barba grisalha caía sobre a cota de malha, por cima da qual havia pendurado um crucifixo esculpido em osso de boi que fora presente de Gita. O cinto da espada era de couro cravejado de prata, e a grande espada quebra-ossos era embainhada em couro com acabamentos de bronze dourado. As botas tinham placas de ferro de cada lado dos tornozelos, lembrando-me de seu conselho sobre a parede de escudos. O elmo era polido até brilhar. O protetor de rosto com os buracos para os olhos e a boca rosnando era engastado com prata. O escudo redondo era feito de tilha, tinha uma pesada bossa de ferro, era coberta de couro e pintada com a cabeça de lobo. O Ealdorman Uhtred ia à guerra. As trompas convocaram o exército. A ordem era pouca. Houvera discussões sobre quem deveria estar na direita ou na esquerda, mas Bioca me disse que a discussão fora resolvida quando o bispo lançou dados. E agora o rei Osbert estava à direita, Eila à esquerda e meu pai no centro, e as bandeiras desses três chefes avançaram enquanto as trompas soavam. Os homens se reuniram sob as bandeiras. As tropas do castelo do meu pai, seus melhores guerreiros, estavam na frente, e atrás vinham os bandos trazidos pelos Tengs. Os Tengs eram homens importantes, donos de terras vastas, alguns deles com suas próprias fortalezas, e eram os homens que compartilhavam a plataforma de meu pai nos festins do castelo, e tinham de ser vigiados no caso de suas ambições os levarem às tentativas de tomar o lugar dele, mas agora sua lealdade os reunia atrás de meus pais. E os Seors, homens livres do nível mais baixo, estavam reunidos a eles. Os homens lutavam em grupos familiares ou com amigos. Havia muitos garotos no exército, mas eu era o único a cavalo e o único com espada e elmo. Podia ver alguns poucos dinamarqueses atrás das paliçadas inteiras de cada lado da abertura onde o muro havia caído, mas a maior parte do exército preenchia a abertura, fazendo uma barreira de escudos em cima da fortificação de terra. E era uma fortificação alta, com pelo menos 3 ou 4 metros de altura, e íngreme, de modo que seria difícil subir diante dos matadores que esperavam, mas eu tinha confiança em que venceríamos. Estava com 9 anos, quase 10. Os dinamarqueses gritavam para nós, mas estávamos muito distantes para ouvir seus insultos. Os escudos, redondos como os nossos, eram pintados de amarelo, preto, marrom e azul. Nossos homens começaram a bater com as armas nos escudos, e esse era um som temível. A primeira vez que eu escutava um exército fazendo aquela música de guerra. O choque de lanças de freixo e lâminas de espada de ferro contra a madeira dos escudos. É uma coisa terrível, disse Bioca. A guerra é uma coisa medonha. Não respondi. Estava achando gloriosa e maravilhosa. A parede de escudos é o lugar onde os homens morrem, continuou Bioca, e beijou a cruz de madeira pendurada no pescoço. Os portões do céu e do inferno estarão atulhados de almas antes que este dia termine. Os mortos não são levados a um salão de festim? Perguntei. Ele me olhou de modo muito estranho, depois pareceu chocado. Onde escutou isso? Em Bebambur, falei, sensato bastante para não admitir que fora Eldfo, o ferreiro, que me contava essas histórias enquanto eu olhava bater hastes de ferro para fazer lâminas de espada. É nisso que os pagãos acreditam, respondeu Bioca sério. Eles acreditam que os guerreiros mortos são carregados ao castelo dos cadáveres de Woden para festejar até o fim do mundo, mas é uma crença perigosamente errônea. É um erro. Porém, os dinamarqueses estão sempre errados. Eles se curvam diante de ídolos, negam o Deus verdadeiro, e estão errados. Mas um homem deve morrer com a espada na mão? Insisti. Posso ver o que precisamos ensinar o catecismo quando isto houver terminado? Disse o padre sério. Não falei mais nada. Estava olhando, tentando fixar na memória cada detalhe daquele dia. O céu tinha um azul de verão com apenas algumas nuvens longe a oeste, e a luz do sol se refletia nas pontas das lanças do nosso exército como brilhos de luz tremeluzindo no mar de verão. Prímulas pintalgavam a campina onde o exército havia se reunido, e um cuco chamou da floresta atrás de nós, onde uma multidão dos nossos homens observava o exército. Havia cisnes no rio que estava plácido, porque o vento era pouco. A fumaça dos fogos de cozinhar dentro de Orfric subia quase reta, e essa visão me lembrou de que haveria uma festa na cidade naquela noite, um festim de porco assado, ou o que quer que encontrássemos nos depósitos do inimigo.
Alguns dos nossos homens, os das primeiras fileiras, estavam saltando à frente para gritar contra o inimigo, ou então para desafiá-lo a vir travar uma batalha particular entre as linhas dos exércitos, um homem contra outro, mas nenhum dinamarquês rompeu fileiras. Só olhavam, esperavam, as lanças formando uma cerca viva, os escudos uma muralha. Então nossas trompas soaram de novo, e os gritos e as batidas nos escudos foram sumindo, enquanto nosso exército se adiantava lentamente. Ele prosseguia de modo irregular. Mais tarde, muito mais tarde, eu entenderia a relutância dos homens em se lançar contra uma parede de escudos, quanto mais uma parede de escudos no topo de um barranco íngreme. Mas naquele dia, me senti apenas impaciente para que nosso exército corresse e rompesse os imprudentes dinamarqueses. E Beoca precisou me conter, segurando minhas rédeas para me impedir de cavalgar até as fileiras de trás. Vamos esperar até eles atravessarem? Quero matar um dinamarquês? Protestei. Não seja estúpido, reagiu Beoca com raiva. Se você tentar matar um dinamarquês, seu pai não terá filhos. Agora você é um filho único e sua obrigação é viver. Assim, cumpri minha obrigação e fiquei para trás, olhando, enquanto nosso exército muito lentamente encontrava coragem e avançava para a cidade. O rio estava à esquerda, o acampamento vazio atrás à direita, a abertura convidativa no muro da cidade à nossa frente, e ali os dinamarqueses esperavam em silêncio, com os escudos se sobrepondo. Os mais corajosos irão primeiro, disse Beoca, e seu pai será um deles. Farão uma cunha, o que os autores latinos chamam de porcinum capu. Sabe o que significa? Não, e não me interessava. Cabeça de porco, como um focinho de javali. Os mais corajosos vão primeiro e se atravessarem, os outros seguirão. Beoca estava certo. As cunhas se formaram na frente de nossas fileiras, cada uma brotando das tropas pessoais de Osber, Eila e de meu pai. Os homens ficavam bem perto uns dos outros, com os escudos se sobrepondo como os dos dinamarqueses, enquanto as fileiras de trás de cada cunha tinham os escudos levantados como um teto. Então, quando estavam prontos, os homens das 3 cunhas deram um grito muito alto e avançaram. Não correram. Eu tinha esperado que corressem, mas não é possível manter a cunha enquanto se corre. A cunha é a guerra em ritmo lento. Lento bastante para os homens dentro da cunha se perguntarem o quanto o inimigo é forte e para temer que o resto do exército não fosse atrás, mas foi. As 3 cunhas não tinham andado mais do que 20 passos antes que a massa restante de homens se movesse para a frente. Quero ficar mais perto, falei. Você vai esperar. Agora eu podia ouvir os gritos. Gritos de desafio, gritos para encorajar. Então os arqueiros nos muros da cidade soltaram as cordas. E eu vi o brilho das penas enquanto as flechas dispararam em direção às cunhas. E um instante depois, as lanças vieram, fazendo arcos acima das fileiras dinamarqueses até cair sobre os escudos levantados. Espantosamente, pelo menos para mim, parecia que nenhum de nossos homens fora atingido, mas eu podia ver que os escudos estavam cravados de flechas e lanças como porcos espinhos, e as 3 cunhas continuavam avançando. Agora nossos arqueiros estavam disparando contra os dinamarqueses, e um punhado dos nossos homens se separou das fileiras por trás das cunhas para atirar suas lanças contra a parede de escudos inimigas. Agora não falta muito, disse Beoca nervoso. Em seguida fez o sinal da cruz. Estava rezando em silêncio e sua mão esquerda aleijada tremia. Eu olhava a cunha do meu pai, a cunha central, a que estava bem na frente da bandeira da cabeça de lobo, e vi os escudos que se tocavam desaparecerem na vala diante da parede de terra. Soube que meu pai estava perigosamente perto da morte e insisti para que ele vencesse, matasse, desse ainda mais fama ao nome Uhtred de Bebambur. Então, vi a cunha de escudo emergir da vala e, como uma fera monstruosa, arrastar-se pela face do barranco. A vantagem deles, disse Beoca, na voz paciente que usava para ensinar, é que os pés dos inimigos são alvos fáceis quando a gente vem de baixo. Acho que ele estava tentando se tranquilizar, mas mesmo assim acreditei. Isso devia ser verdadeiro, porque a formação do meu pai, a primeira a subir o barranco, não pareceu ser contida quando encontrou a parede de escudos do inimigo. Agora eu não podia ver nada além dos clarões das lâminas subindo e descendo, e escutava aquele som, a verdadeira música da batalha, o ruído de ferro em madeira, ferro em ferro. No entanto, a cunha continuava se movendo. Como a presa afiada de um javali, ela havia rasgado a parede de escudos dinamarquesa e movia-se em frente, e ainda que os dinamarqueses tivessem envolvido a cunha pelas laterais,
Parecia que nossos homens estavam vencendo, porque pressionavam pelo barranco e os soldados atrás deviam ter sentido que o Ealdorman Uhtred havia lhes trazido a vitória, porque subitamente gritaram em comemoração e correram para ajudar a cunha envolvida pelos inimigos. Deus seja louvado, disse Beoca, porque os dinamarqueses estavam fugindo. Num instante, haviam formado uma densa parede de escudos, eriçada de armas, e agora desapareciam na cidade. E nosso exército, com alívio de homens cuja vida tinham sido poupadas, corria atrás deles. Devagar, ordenou Beoca, fazendo seu cavalo andar e guiando o meu pelas rédeas. Os dinamarqueses tinham ido embora. Agora a fortificação de terra estava preta, coberta por nossos homens que passavam pelo buraco na paliçada da cidade, depois descendo pelo outro lado do barranco para chegar às ruas e becos mais atrás. As 3 bandeiras, a cabeça de lobo do meu pai, o machado de guerra de Eila e a cruz de Osber estavam dentro de Offerwick. Dava para ouvir homens comemorando, e enxiguei minha égua forçando-a a se soltar de Beoca. Volte! Gritou ele. Mas mesmo me seguindo, não tentou me arrastar para longe. Tínhamos vencido. Deus tinha nos dado a vitória e eu queria estar bem perto para sentir o cheiro da carnificina. Nenhum de nós pôde entrar na cidade, porque a abertura na paliçada estava entupida com nossos homens, mas enxiguei a égua de novo e ela abriu caminho pela multidão. Alguns homens protestaram contra o que eu estava fazendo, mas viram o círculo de bronze dourado no meu elmo e souberam que eu era de origem nobre. Por isso tentaram me ajudar a passar, enquanto Beoca, preso atrás da turba, gritava, dizendo que eu não deveria me adiantar muito longe dele. Siga-me! Chamei. Então ele gritou de novo, mas dessa vez sua voz estava frenética, aterrorizada, e eu me virei e vi dinamarqueses jurrando pelo campo por onde nosso exército tinha avançado. Era uma horda de dinamarqueses que deviam ter saído pelo portão norte da cidade para impedir nossa retirada. E deviam saber que iríamos recuar, porque afinal de contas, parecia que éramos capazes de construir muralhas e tínhamos-nos construída atravessando as ruas dentro da cidade. Depois, fingiram fugir da paliçada para nos atrair para seu terreno de matança e agora fecharam a armadilha. Alguns dinamarqueses que vieram da cidade estavam montados. A maioria se encontrava a pé e Beoca entrou em pânico. Não o culpo. Os dinamarqueses gostam de matar sacerdotes cristãos e Beoca deve ter visto a morte. Não desejava o martírio, por isso galopou para longe, junto ao rio. E os dinamarqueses, não se importando com o destino de um homem quando tantos estavam presos na armadilha, deixaram-no ir. É verdade que na maioria dos exércitos, os homens tímidos e os que têm as armas mais débeis ficam atrás. Os corajosos vão na frente, os fracos procuram a retaguarda. Portanto, se você conseguir chegar à parte de trás de um exército inimigo, conseguirá um massacre. Agora sou velho e tem sido meu destino ver o pânico tomar conta de muitos exércitos. Esse pânico é pior do que o terror de ovelhas presas numa fenda e sendo atacadas por lobos, mais frenético do que as sacudidas de um salmão apanhado numa rede e arrastado para o ar. O som do pânico deve rasgar os céus, mas para os dinamarqueses, naquele dia, foi o mais doce som da vitória, e para nós foi a morte. Tentei escapar. Deus sabe que quando também entrei em pânico. Tinha visto Beoca fugir para longe, ao lado dos salgueiros do rio, e consegui virar a égua. Mas então, um dos nossos homens tentou me agarrar, presumivelmente querendo minha montaria, e tive o espírito de desembainhar a espada curta e brandi-la contra ele às cegas. Cravei os calcanhares no animal, mas só consegui sair da massa em pânico, ir para o caminho dos dinamarqueses, e a toda volta, homens gritavam, e os machados e espadas dos dinamarqueses cortavam e giravam. O trabalho sinistro, o festim de sangue, a canção da espada, é como podem chamar. E talvez eu tenha sido salvo por um momento porque era o único em nosso exército que estava a cavalo, e uns 20 dinamarqueses também estavam, e talvez tenham me confundido com um deles. Mas então, um daqueles dinamarqueses gritou comigo numa língua que eu não falava. Olhei-o e vi seu cabelo comprido, sem elmo, o cabelo comprido e claro, a malha cor de prata e o riso largo no rosto selvagem, e o reconheci como o homem que tinha matado meu irmão. E como o idiota que era, gritei contra ele. Um porta-estandarte vinha logo atrás do dinamarquês cabeludo, trazendo uma asa de águia num mastro comprido. Lágrimas borravam minha visão, e talvez a loucura da batalha tenha baixado sobre mim, porque apesar do pânico, fui na direção do dinamarquês cabeludo e o golpeei com minha espada pequena, e sua espada aparou o meu golpe. A minha lâmina frágil se dobrou como a espinha de um arranque. Ela simplesmente se dobrou, e ele recuou sua espada para o golpe mortal, viu minha patética lâmina dobrada e começou a rir. Eu estava me mijando, ele estava rindo. Bati nele de novo com a espada inútil, e ele continuou rindo.
Então se inclinou, arrancou a arma da minha mão e a jogou longe. Em seguida me pegou. Eu estava gritando e batendo nele, mas ele achou tudo aquilo muito divertido. Deitou-me de barriga para baixo sobre a cela, diante dele, e em seguida esporriou entrando no caos para continuar a matança. E foi assim que conheci Ragnar. Ragnar, o intrépido, assassino do meu irmão, e o homem cuja cabeça deveria enfeitar um mastro nas paliçadas de Bebambur, o Er Ragnar.